SOC Brasil. Segurança é o nosso propósito. Beleza, pessoal? Eu sou o Lucas Berti, fundador do SOC Brasil. E eu vim, nesse vídeo, esclarecer um pouquinho sobre o tão discutido algoritmo que foi aí, tá em todos os lugares da rede por causa do vídeo do Felca. Então a ideia aqui é explicar um pouquinho de como funcionam esses algoritmos. Se faz sentido a Big Tech fazer alguma coisa, até onde faz sentido, se não faz sentido, se eles conseguem, se eles não conseguem. Então a ideia é explicar um pouquinho desse algoritmo para a gente até entender até onde eles funcionam e como eles funcionam para saber como melhorar eles. E o primeiro ponto, e o mais importante, o algoritmo ele não está nem aí para emoção. O algoritmo não tem emoção nenhuma. Eu vejo às vezes o pessoal comentando de IA, não, porque a IA quer se defender, porque a IA mentiu, porque... Não tem, gente, é tecnologia. A tecnologia não tem emoção. Entendam que é tecnologia. A máquina não tem emoção nenhuma. Ela não pensa, não é inteligência, não é artificial. Mas a de inteligência artificial a gente deixa para outro canto. Mas só para explicar como funcionam os algoritmos. Esses algoritmos, eles funcionam com recompensa. Então eles vão rodando e a recompensa é quanto mais tempo você passa na rede social, quanto mais você dá um like, quanto mais você interage com ele, isso é a recompensa dele. Então, enquanto a gente pode pensar em recompensa ser dinheiro, ser uma emoção, ter algum presente, alguma coisa, para ele é só interação com ele. Então, o algoritmo funciona assim. E aí, em rede social, como que eles funcionam? Ele acaba criando uma bolha. Então, por exemplo, eu estou nessa bolha de cibersegurança, de tecnologia e tudo mais. Quando eu entro em rede social, eu tenho essa bolha e ele fala, se eu tirar ele dessa bolha, ele pode ser que ele saia da minha rede social. E isso pode ser qualquer rede social, tá? Pode ser Instagram, pode ser YouTube, pode ser TikTok, qualquer outro. Ela quer reter você lá dentro. Então, se você já me mostrou que gosta de tecnologia, por que eu vou colocar outro conteúdo para você? Eu vou deixar o conteúdo que você gosta. Porque eu quero você aqui dentro. Então, o algoritmo, ele tá trabalhando para deixar você dentro da plataforma. Beleza? Então, ele não tem emoção. Ele não está interessado se o seu interesse é tecnologia, se é futebol, se é brinquedo, se é ver foguete da NASA. Ele não está nem aí. Ele só está querendo entender qual que é o seu perfil, o que você gosta e te deixar dentro da rede social. Ponto. Beleza? E aí ele começa a fazer isso daí. Então por isso que quando a gente está em rede social, nós começamos a ver mesma coisa, mesmo conteúdo, a mesma bolha ali, e fica toda hora naquilo lá. Quando o algoritmo consegue criar uma bolha, ele entende o perfil daquelas pessoas. Então dentro dessa bolha, a grande massa que eu tenho aqui, vamos supor, tecnologia, voltando para o meu exemplo, tecnologia são homens de 30 a 40 anos que tem um poder aquisitivo X ou mora em X lugar, que tem um carro Y, que, sei lá, é careca, que tem barba. Então, ele consegue definir um padrão. E aí, de vez em quando, ele começa a olhar homens que entre 30 e 40 anos, que são carecas, que têm barba e não estão acompanhando tecnologia. Aí o algoritmo vai lá e joga um conteúdo de tecnologia para essa pessoa. Aí essa pessoa fala, interessante, curtiu. Aí ele fala, então calma aí, dá para trazer essa pessoa para dentro dessa bolha. Ela vai lá e joga outro conteúdo. A pessoa interagiu com o conteúdo. Interagiu de novo, ele começa a trazer a pessoa para essa bolha. Ele não está preocupado se a bolha é tecnologia ou não. Ele está preocupado em, vou trazer alguém para dentro dessa bolha. E mantém a pessoa aqui. Beleza? Não tem emoção. Ele não está interessado para saber se isso é bom ou ruim. Beleza? Então, fechamos esse ponto. Próximo ponto. Beleza. Quando eu falo que ele não tá nem aí, é porque ele não sabe a palavra, o conteúdo da palavra. Ele está pensando num token, numa variável, numa palavra em si, independente do significado dela. Então, quando eu estou falando tecnologia, o outro tem, sei lá, tênis. Então, eu tenho uma palavra de tênis que eu criei uma bolha. Então, eu consigo trazer gente para dentro dessa bolha, que gosta de tênis. E eu sei que gosta de tênis porque eu estou vendo essa pessoa interagir com outros conteúdos que tem essa palavra no meio.
Não é porque, eu olhei essa pessoa e eu acho que ela gostaria de receber um conteúdo de tênis. Não. Inclusive, as propagandas feitas são em cima disso. A rede social, ela consegue entender quem que está procurando tênis. São essas pessoas. Então, a empresa que vai lá e contrata a propaganda, ela contrata a propaganda falando, meu produto é um tênis. O algoritmo olha e fala, quem está na bolha de tênis? São esses. Pega e joga para aquela bolha. Se você colocar sei lá, vamos dar um exemplo aqui de um carro com o nome tênis, ele pode pegar e jogar para dentro dessa bolha do tênis. Por quê? Porque ele não está validando nada. Ele não está validando se é um carro, se é um tênis, se é qualquer outra coisa. Ele está validando a palavra. A palavra é igual à da bolha. Conecta. Simples assim. Então, quando a gente vai para essa questão do Felco ali, de todo o conteúdo que ele criou, tem a questão das redes sociais poderem ajudar. Podem. Tem algumas coisas ali que eu acho que eles poderiam facilitar e tudo mais. Não tem interesse, e aí por N motivos, mas não é tão simples. Não é simplesmente ir lá e fazer um algoritmo X. É muito mais complexo. Se for mudar, teria que mudar o algoritmo como um todo. E aí entra em alguns casos para mostrar que não é tão simples. Tá? Teve um caso recente que eu estava escutando um podcast do mesmo nicho ali, do conteúdo, né, que o Felca divulgou, e ele comenta que teve um golpista, um atacante, um doente, cada um dá o nome ali que achar melhor. Ele pegou todas as fotos que tinham da criança na rede social do pai e da mãe e criou uma rede social com essas fotos. E aí, a partir dessas fotos, ele começou a usar para fazer o ato doentio dele ali. Nesse caso, a rede social, se ela coloca no algoritmo que era para bloquear, ela bloquearia direto no do pai e no da mãe. Lembrem, ela não tem sentimento, ela não tem como falar, esse é o pai, esse é a mãe, essa é a mãe. Vou deixar, esse eu não sei quem é, vou bloquear. Não. Ele vai bloquear ou tudo ou nada. Ele não tem esse discernimento. Vamos colocar IA porque a IA é inteligente. Não é, gente. A IA não é inteligente. É só um algoritmo um pouco mais sofisticado. Ponto. Ele continua não tendo emoção, ele continua não tá nem aí pro o conteúdo qualquer, se é bom ou ruim. A ideia é, vamos reter as pessoas aqui dentro. E aí, nesse caso, nós temos um problema muito grande, que não é só o algoritmo. São as pessoas. Olha a quantidade. Eu vi em alguns casos que o Ítalo tinha mais seguidores do que o Felca. Então, concorda? O problema não é só o algoritmo. É as pessoas, tinha uma galera acompanhando aquilo. E aí, isso é considerado problema do algoritmo? Não é. Porque esse mesmo algoritmo é o que te traz, às vezes, uma ideia para um negócio, que te ajuda numa venda, que te ajuda a conseguir um emprego, que te ajuda a conseguir um estudo ali, aprender alguma coisa nova. Então, esse é o mesmo algoritmo. Vocês entenderam que o algoritmo ele é usado para o bem e para o mal. É a mesma coisa que a gente for lá e culpar a Taurus. A Taurus está criando armas. Essa arma está sendo usada pelo bandido e está sendo usada pelo policial. Mas vamos culpar a Taurus. Pô, aí não faz sentido. São as pessoas que estão usando ela da forma totalmente inadequada ali, errada e tudo mais. Então eu acho que as redes sociais conseguem ajudar, elas conseguem agilizar muitas coisas. Tem algumas coisas que concorda facilmente ali. Colocou para banir. Bane, não precisa de tanta burocracia e tudo mais. Mas não é tão fácil o algoritmo de vamos mudar para ajustar e não ter mais esse conteúdo, não proliferar esse conteúdo e tudo mais. Tem outro ponto, que é a questão do... Não tá vendo que isso é considerado um conteúdo ali, vamos dizer, malicioso? Não. Não é tão simples. É diferente de quando você coloca um conteúdo de um assassinato, de um homicídio, ou já tem algumas imagens dentro do banco que eles conseguem bater e olhar e falar... Isso daqui é malicioso, isso daqui não é para tá passando. Isso daqui é pesado, tanto que às vezes a gente entra na rede social, aparece imagens
esqueci agora o termo ali, mas que não era para divulgar, você assume se você quer assistir ou não. São imagens pré-estabelecidas ali, que aí você assume se você quiser. Nesse caso, teve pai, teve mãe colocando, teve parente colocando. E aí o que muda, muitas vezes, não é a imagem, é aonde está. É diferente de você ir no perfil de um pai e de uma mãe e olhar e falar, pô, é o filho dele, é o sobrinho, é a sobrinha, é o neto, é a neta. Isso você olha por um prisma de familiar, de carinho e tudo mais. Quando você está indo de um aliciador e vendo a foto, você olha por um outro prisma. Você já usa ali um olhar predatório, vamos dizer. Então não é o conteúdo em si, é onde está, como ele está sendo divulgado, como ele está sendo manipulado. Então existe todo um contexto por trás. E aí que fica complexo usar comprometer totalmente o algoritmo. Falar que a culpa é do algoritmo, que a culpa é de como está sendo divulgado e tudo mais. Não é, gente. Nós temos problemas com a legislação ter que ser alterada, os controles, os processos, a conscientização das pessoas. Então temos um monte de coisa que mostra que o problema real são as pessoas que acompanhavam aquilo. O algoritmo ajudou, mas ajudou muitas outras coisas muito boas que a gente consome no dia a dia. Então não é tão simples, beleza? A minha ideia não era defender ou criticar as redes sociais aqui, falar dá para fazer em 5 dias, dá para fazer em 5 anos, dá para fazer em 5 horas, não dá para fazer, não é essa a ideia. A ideia é só para vocês entenderem um pouco melhor desse algoritmo. O algoritmo, ele não tem o sentimento que muitos estão falando de ele tá fazendo isso para incentivar esse tipo de coisa. Não, ele não faz ideia do que ele tá. Se você fizer uma campanha de tênis e souber usar o algoritmo a seu favor, você consegue fazer um meme idiota bombar, por causa que você sabe como é que funciona o algoritmo, sabe manipular ele. Então ele não tem, né, nenhuma intenção de divulgar algo pensando isso é bom ou isso é ruim. Beleza? E é pensar que talvez, só talvez, esse grande problema do que nós vimos aí que o Fel colocou os holofotes não seja a tecnologia. A tecnologia pode ajudar? Pode. Mas talvez essas mesmas pessoas estivessem fazendo de outro jeito, tendo outro tipo de acesso. Alguns casos eu vi ainda falar, pô, não precisa mais de Deep Web ou Dark Web. Às vezes já estava lá. A diferença é que subiu uma camada. Mas já estavam lá. E por estar lá a gente não tinha tanta visibilidade. Então, e essas pessoas já estavam fazendo o que estão fazendo. Então eu ainda acho que a tecnologia pode ajudar? Pode. Mas principalmente a gente tem que ajudar a ver formas de diminuir esse tipo de pessoas. Não é possível que a gente vai aceitar ficarmos em sociedade ali com tanta gente considerando isso normal, esse tipo de atitude. Então acho que isso é um bom ponto aí da gente dar um pontapé inicial e, em paralelo, a gente cobrar ali todas as empresas envolvidas. As empresas conseguem pelo menos ajudar, se não vai resolver, os estados, os poderes ali que conseguem nos dar um apoio para esse tipo de situação. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. SOC Brasil. Segurança é o nosso propósito.